Olá pipoqueiros, olá pipoqueiras, eu sou Gabriel Freitas e esse é mais um vídeo do canal Nerd Pipoqueiro. E bora falar sobre Premonição 6. Depois de 14 anos esperando esse filme, finalmente já chegou no cinema e ele tá sendo recebido de braços abertos, porque muitos críticos já assistiram o filme e estão falando que é o melhor filme da franquia. Ele tem a maior nota da saga lá no site do Tomatão. Mas será mesmo que ele é tudo isso? Será mesmo que ele é um filme tão traumatizante quanto seus antecessores? Isso é o que eu vou falar agora na review do Pipoqueiro de Premonição 6, Laços de Sangue. E bora lá. Sem enrolação, sim gente, Premonição 6 é bom, é muito bom, é um top 3 aí de melhores filmes da franquia Premonição. E eu gosto que ele é diferentinho, ele tenta fazer uma coisa diferente dos outros filmes, já que Premonição sempre segue aquela mesma fórmula. Sobre uma pessoa que acaba tendo uma visão sobre um acidente, seja um parque de diversão ou em um avião, e ele acaba alertando e salvando as pessoas, e logo depois essas pessoas acabam morrendo na ordem que elas deveriam morrer no acidente. Isso é a história de todos os filmes, do primeiro ao quinto. Só que cada filme tem uma coisa diferente. Por exemplo, o acidente principal. Outro diferencial são as mortes, porque o jeito que o pessoal morre é sempre de um jeito muito alucinado. Tipo assim, eles usam situações do nosso cotidiano pra criar mortes super exageradas, sempre fazendo um efeito dominó. Tipo, tem um ventinho que derruba um negócio, que cai outra coisa, que cai outra coisa, que acaba te matando de um jeito brutal, grotesco, além também de desbloquear novos traumas. Tipo, por exemplo, quando tu vê uma montanha-russa, tu lembra de Premonição 3. Quando tu tá na estrada e vê um caminhão com tora, tu imediatamente se lembra de Premonição 2. E pra falar a verdade, esse é um dos maiores charmes de Premonição. Então é uma franquia que usa muito da criatividade. Tanto que é uma coisa que muito filme já tentou fazer, mas ninguém nunca conseguiu. Pra mim, eu acho que o único filme que chegou perto foi o filme do Macaco, que saiu esse ano. Tipo, demorou muito tempo pra um filme chegar perto. E mesmo assim, esse filme é bem diferente de Premonição. Ah, e aliás, eu amei esse filme do Macaco. E eu faria de boa um vídeo resumindo a história desse filme aqui no canal. Só deixando aqui a ideia no ar aqui, caso vocês queiram que eu faça um vídeo. E por mais que essa franquia não seja perfeita, tu não vai ver Premonição pra ver uma atuação de Oscar. Tu não quer ver um roteiro com diálogos digno de Tarantino. Não, tu quer ver o sangue jorrando, tu quer ver tripa, tu quer ver o gore, pô. E nesse aspecto, Premonição 6 se sai extremamente bem. Todas as mortes são dignas de um filme Premonição. São tensas, brutais, traumatizantes e exageradas na medida certa. E pra mim, disparada, a minha favorita é a morte na ressonância magnética. E não só é a morte mais braba do filme, como também já é uma das minhas mortes favoritas de toda a franquia. O que estraga um pouco as mortes é o gore em CGI, que na maioria das vezes fica muito ruim. E isso é engraçado porque isso é um problema da franquia inteira, porque a maioria dos filmes cai nesse erro. Os primeiros filmes não cometiam tanto esse erro, o Premonição 1 e o 2, porque era o início dos anos 2000, o CGI ainda não tava tão bom assim. Mas depois do Premonição 3 é só ladeira abaixo, cara. O Premonição 3, o 5, o 4 nem se fala, ixi. Voltando a falar sobre a trama, mas o diferencial é que ele segue uma narrativa diferente, já que dessa vez o que acontece é que a protagonista ela não tem uma visão de um acidente que vai acontecer, mas sim de um acidente que quase aconteceu no passado. Toda noite ela tem um sonho de um casal indo até uma torre, e aí de repente a torre cai, quebra e todo mundo acaba morrendo. E esse sonho tá atrapalhando muito a vida da protagonista, que é a Stephanie. E então que ela reencontra a família dela pra saber quem é essa mulher do sonho dela, e aí descobre que é a sua avó. Ela então vai atrás da avó dela, e quando ela chega lá, ela descobre que esse sonho que ela tá tendo é a premonição que a avó dela teve lá nos anos 60. De quando ela foi até a torre junto com o namorado dela, e lá ela teve essa premonição de que a torre iria cair. Ela então avisa e salva todo mundo que estava na torre. Só que aí ela passou os últimos 50 anos tentando fugir da morte, só que agora ela tá doente. E agora a morte vai atrás da família dela, já que como ela deveria ter morrido na torre, os filhos e os netos dela nunca deveriam ter existido. E agora a Stephanie precisa salvar sua família antes que a morte chegue até eles. E eu gostei dessa história, eu achei ela muito boa. Porque ao mesmo tempo que ele é diferente, ele ainda tem a identidade e a essência de um filme Premonição. O problema é quando o filme cai nos mesmos defeitos dos filmes anteriores. Mas por enquanto, bora falar das coisas boas. E sem spoiler, mais pra frente eu vou falar com spoiler do filme. Mas eu vou avisar vocês quando chegar a hora. E antes que eu esqueça, já vai deixando seu like se você estiver gostando do vídeo. E eu te convido a assistir outros vídeos no meu canal. E se você curtir, você se inscreve e ativa o sininho. Mas agora sim, bora parar de enrolação e bora falar dos pontos positivos do filme. Começando pelo acidente inicial, né? O acidente da torre.
que é muito bom e tá pau a pau com o acidente da rodovia do segundo filme. O único problema dessa cena é o CGI, de novo. Mas ainda assim dá pra passar um pano, tipo, porque a cena é muito bem feita e muito bonita. Ela se passa nos anos 60. Eu tava com medo de ficar ruim e ficar parecendo novela da Globo, sabe? Mas graças a Deus que deu tudo certo e é a melhor cena do filme. O cenário, os figurinos e a direção são muito boas e realmente te colocam nos anos 60. Sobre os personagens, eu gostei deles, eles são muito bons. Todos os personagens têm química um com o outro e por causa disso, por eles serem uma família, quando a situação aperta, nós vemos o desespero deles e a preocupação em salvarem um ao outro. Mas o negócio que eu achei um pouco paia, e que é culpa do roteiro, é que depois de uma morte, os personagens ficavam tristes. Mas 5 minutos depois, eles colocavam uma piada, que meio que quebra o clima de luto, sabe? Mas eu consigo passar um pano nisso, porque a comédia desse filme é muito boa. E é bem provável que isso incomode algumas pessoas, mas pelo menos eu ri da maioria das piadas. Por exemplo, tem uma cena onde um dos personagens não entende o porquê que ele conseguiu escapar da morte. Mas aí a mãe dele explica que na verdade ela teve um caso com outro cara e por isso ele não é neto biológico da velha que teve a premonição nos anos 60. E essa cena é tosca, mas é tosca de um jeito bom. E por causa disso, eu não sei se a cena é engraçada mesmo ou se ela é tão ruim que fica boa. Eu só sei que eu e o cinema inteiro riu dessa cena. Voltando a falar dos personagens, do que mais se destacam, nós temos a Stephanie, que é uma boa protagonista, o que é muito bom, porque desde Premonição 3 que nós não temos um bom protagonista nessa franquia. Além dela, temos o Charlie, que é o irmão dela, e a Darlene, que é a mãe. E eles ficam na parte mais dramática do filme, que funciona. E por fim, nós temos os irmãos Bob e Eric, que são primos da Stephanie. O Bob, pelo poste físico, parece que vai ser aquele atleta babaca de filme de terror. Mas na verdade não, muito pelo contrário. Ele é o mais sensível e medroso do grupo. Enquanto que o Eric é disparado o melhor personagem do filme. O cara simplesmente rouba todas as cenas que ele aparece e consegue ser muito escroto e muito carismático ao mesmo tempo. E claro, nós não podemos esquecer dele, né? O William Bloodworth, interpretado pelo lendário e agora saudoso Tony Todd. Porque caso vocês não saibam, ele faleceu no ano passado por causa de uma doença grave. E ele fez essa cena meses antes de morrer. E cara, ele só aparece em uma cena, mas é a cena. Por vários motivos, como por exemplo, eles finalmente explicam qual a conexão dele com a morte. Quando ele aparece, ele sempre fala das regras da morte e como a morte funciona. Mas nós nunca sabemos quem era ele, ou por que ele sabe tanto sobre a morte. E a explicação que eles dão aqui no filme é bem simples, não é tão viajada quanto nós imaginávamos, mas é muito boa e faz sentido com o personagem. E que bom que ele conseguiu viver o suficiente para revelar esse segredo desse personagem tão enigmático, e também para se despedir em grande estilo, porque a cena não é só uma despedida do William Bloodworth, mas também do Tony Todd, porque parece muito que ele sabia que iria partir. Tanto que a última frase que ele fala não é pros personagens do filme, mas sim pra gente. E aí, mano, não tem como não se emocionar. Mas agora chega de falar de coisa boa e bora pros pontos negativos. E pra mim o ponto mais baixo do filme é o terceiro ato. Do início até o fim do segundo ato, o filme tava muito bom. Mas eu acho que depois da morte da ressonância magnética, o filme fica muito paia. Porque o final do filme não empolga, não faz sentido, e o pior de tudo é que é repetitivo, já que é basicamente o mesmo final do Premonição 2. Mas pior do que o terceiro ato é o que vem depois, a cena de encerramento. E aqui não tem jeito, eu vou ter que falar do filme com spoilers, então estejam avisados. Na cena final do filme, acontece o que sempre acontece em todo final de Premonição. Todo mundo morre. Mas tem um porém, nos filmes anteriores, a maioria dos filmes acaba com todo mundo morrendo, mas as cenas são bem feitas e até icônicas, eu diria. E aí chegamos aqui no sexto filme. E mano, que finalzinho sem graça. Ele é apressado, preguiçoso, previsível e tem uma carinha de final alternativo. Pelo menos a cena é visualmente legal. É legal ver o trem descarrilhando e depois os personagens morrendo pelas toras. Mas o pior é que é muito injusto com os personagens. Mas eu confesso que eu não me impactei tanto, porque, como eu disse, é previsível, eu já esperava isso. Afinal, todo filme acaba com o mesmo final. Mas, como eu já disse várias vezes nesse vídeo, esse é o filme mais diferente. Então por isso, eu pensei que ele iria acabar de um jeito diferente, com um final mais otimista. Só que aí... eu tava completamente errado. Mas no saldo final, Premonição 6 Laços de Sangue é um filme digno da franquia,
que consegue ser diferente sem perder a essência. E é por isso que pra mim, ele tem uma nota 7,5. Quando eu saí do cinema, pra mim ele tava com uma nota 8, mas só que aí eu comecei a pensar mais e ele diminuiu um pouquinho a nota. E esse foi o vídeo de hoje. E lembrando que essa é apenas a minha opinião, então comenta aí qual a sua opinião sobre Premonição 6. Fala aí se você gostou ou não gostou do filme, fala qual o seu filme de premonição favorito. E se você gostou do vídeo, já deixa o like e eu te convido a assistir outro vídeo no meu canal. E se você curtir, você se inscreve e ativa o sininho. Isso é tudo, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo do Nerd. Fui!